Boa noite, estamos começando agora Construção em Alta, o podcast que conecta você a informações, mercado e visão de futuro. Aqui a gente fala de construção, design, negócios de forma prática e atual. Eu sou o William Pilati, empreendedor do setor de imóveis, móveis e tecnologia. Eu sou Giovanna Fachinelli, designer de interiores. Estamos ao vivo na Conexão FM 87.5, também pelo Facebook da rádio, Instagram e YouTube. Participe com a gente, mande sua pergunta, deixe seus comentários e diga de onde está nos acompanhando. Hoje, nosso convidado Alexandre Teixeira, da Viva Ambientes Personalizados. Alexandre, seja muito bem-vindo a mais um Construção em Alta. É um prazer receber você aqui hoje. Muito Para a obrigado. gente iniciar, Alexandre, você já passou por aqui, mas vamos relembrar um pouquinho da sua história, né? Para quem não acompanhou na outra edição, e também o que te fez permanecer na área de atuação que tu estás hoje. Puxa vida, que pergunta complicada. Para Boa começar noite. bem. Muito boa noite. Boa noite a todos que estão ouvindo e assistindo também, né? Exato. Meu nome então é Alexandre Teixeira, eu já atuo no mercado de móveis personalizados há mais de 20 anos. E hoje eu trabalho para uma indústria moveleira, a Eviva, que tem quase aí 40 lojas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, e que tem por objetivo ou principal público os profissionais especificadores, arquitetos, enfim, e esses arquitetos eles atuam com clientes de grande poder aquisitivo, Uhum. onde a personalização é de suma importância. Então eu já atuo nesse segmento há bastante tempo e continuo nele até hoje porque me identifiquei. Me identifiquei com esse setor, é onde eu me realizo, é onde eu trabalho de forma feliz, é onde eu consigo entregar o melhor de mim. Então não tem porquê. Eu acredito que eu não me daria bem sendo físico teórico, então vou continuar atuando nesse mercado. Então vou ficar por aqui. E gosto bastante, e tenho interagido, tenho produzido conteúdo já desde agosto a respeito desse segmento e de atendimento ao consumidor, principalmente o consumidor de grande poder aquisitivo, porque nós não podemos eh, colocá-lo no mesmo na mesma prateleira dos outros consumidores. O ponto de arrancada é o mesmo, Uhum. mas nós sabemos que esse tipo de consumidor ele acaba tendo um nível de exigência maior e ele é muito suscetível a qualquer coisa que interfira no ecossistema com a qual ele está acostumado. E muitas vezes nós não nos aprendemos a esse detalhe. Nós achamos, muitas vezes, é um erro que eu costumo perceber de muitos consultores profissionais que trabalham com venda, de porque daqui a pouco ele não está familiarizado com o mundo com a qual o cliente dele está familiarizado, ele trata alguns pormenores do atendimento ou da venda como, entre muitas aspas, frescura. E não é. E não é. Cabe a um consultor entender qual é o seu nicho de mercado e esse ou vendedor e a ele cabe fazer essa pesquisa. Ele não pode esperar que alguém venha lhe trazer isso. Ele precisa entender quem é o mercado onde ele está situado, não simplesmente acordar de manhã, fazer o mesmo papel que ele faz há 20 anos, do mesmo jeito, da mesma forma, até porque eu escutei uma frase maravilhosa esses dias não, faz alguns meses, em uma feira aqui em Bento Gonçalves, de um palestrante. 20 anos de experiência quer dizer que você experienciou diversas formas de atuar com aquilo que você faz. 20 anos fazendo exatamente a mesma coisa todo santo dia não é 20 anos de experiência. Por isso que muitas vezes eu vejo profissionais que atuam há menos tempo no mercado colocando no bolso profissionais que estão há mais tempo no mercado. Uhum. Porque falta essa atualização, falta esse entendimento do que ele faz, do que ele é, para quem ele faz e o que é esse cliente que ele atende. Enquanto não houver esse entendimento e essa evolução, provavelmente, muito provavelmente, esse profissional nunca vai atingir o ápice dele. Nunca vai se tornar, por consequência, raro no mercado, por consequência, nunca será disputado. Né? Mas, Alexandre, tu falou, por exemplo, que esse público, né, ele fica uma prateleira diferente, Sim. né? Como fazer com que o consultor
Porque ele não daqui a pouco o consultor, ele não vai estar na mesma prateleira. Muito É, provavelmente. como fazer com que ele se encaixe ou pelo menos se pareça, né. Estudar, porque veja bem, eu adoro esse comparativo, né? Eu não preciso ser um leão para entender de leões. Eu estudo, vou assistir uma National Geographic, eu vou comprar livros a respeito do assunto, vou me formar daqui a pouco em biologia, com especialização em felinos de grande porte. Eu não preciso ser um leão. Sim. Uhum. Então eu estudo sobre o mercado, eu estudo sobre o comportamento desses consumidores. Óbvio que eu não posso daqui a pouco ter acesso a uma bolsa de R$ 50.000, mas eu sei o que mais acompanha esse desejo desse consumo, o poder comprar. Porque quando um cliente ele tem acesso a um recurso financeiro muito acima da média, ele também tem acesso a serviços, ele tem acesso a produtos diferentes, atendimentos diferenciados, a restaurantes melhores, a hotéis melhores, e ele fica acostumado com um tipo de ecossistema. Uhum. Se você quer atender esse público, não basta só trocar a fachada da sua loja. Eu vendia Fiat até semana passada, agora eu troquei a fachada, coloquei a placa da Ferrari. Uhum. Coloco no showroom duas Ferraris, uma de cada lado da loja, mas o meu vendedor continua falando problema. Não Não, vai não, conectar. não tem como conectar. Então há um conjunto de ações, de comportamentos, de atitudes que precisam ser tomadas para que esse cliente Uhum. não sinta que dentro da atmosfera do teu negócio e da tua loja tem alguma coisa errada. Quando tu fala, nesse movimento, né, vamos pensar que a pessoa deseja se posicionar para atender esse Esse público. público, né, inicia-se pelo um posicionamento, Sim, um né. branding de marca, uma percepção, porque esse consumidor ele precisa perceber que o negócio que tu tens, que tu estás gerindo, e o produto que tu oferta, atrelado ao serviço que você oferta, está alinhado com as expectativas dele. Porque senão ele nem chega. Nem Ele não vai chega, nem começar nem a chega. conexão com essa pessoa. Não vai acontecer. E aí tu tens é complexo você acessar esse mercado, não basta só ter vontade, você tem que estudar sobre. Porque se você não tem o pedigree das grandes marcas, que são centenárias, que já não precisam mais provar nada a ninguém, Uhum, a Hermès, ela abre uma loja e ela simplesmente pode esperar os clientes virem. Ela não precisa mais fazer nada porque ela já tem um pedigree. uhum, Se você vai começar uma marca hoje como com a mesmíssima qualidade da Hermès, a mesmíssima qualidade, tu tens que ter embarcado nessa tua marca todo o restante do processo e de comunicação que alinham-se com esse cliente. Isso precisa perdurar por muito tempo até que o cliente entenda que tu podes fazer parte do clube, uhum, entre aspas, né? Que uhum, você está na mesma prateleira, que você está situado ali. Então, há uma série de fatores. Eu sempre costumo comparar como um ecossistema mesmo, de fato. Tu queres criar borboletas no teu jardim, tu tens que ter a água apropriada, o tipo de ar do ambiente apropriado. Se for poluído, elas não virão. As uhum, flores corretas, tudo precisa estar correto. Se um desses itens não estiver correto, as borboletas não ficarão. O uhum, cliente de alto padrão, ele se comporta da mesma forma. E aí, quando eu digo cliente de alto padrão, é o cliente que, além de recurso financeiro, detém também bom gosto. Porque é uma coisa completamente diferente do cliente que só tem o recurso financeiro. É completamente diferente, porque nós temos uma belíssima de uma safra, felizmente, de consumidores com maior poder aquisitivo que já podem acessar marcas de luxo. Todavia, porém, contudo, entretanto, eles ainda não são, como falava o Luiz Valdez Ludwig, consumeristas, que é um consumidor gourmet, que sabe o que é bom, sabe como é bom, sabe o que é bom e sabe como consumir isso. Principalmente consumidores que já se identificam hoje numa linha de raciocínio mais quiet luxury, mais discretos. Eles não são tão, não ostentam, até porque isso já é atrelado a um público emergente de alto poder aquisitivo com a qual eles não querem ser comparados, com a qual eles não querem ser comparados. Então há uma série de fatores. E algumas marcas, vamos chamar de pecado, porque talvez não o seja,
Mas algumas marcas estão perdendo valor percebido de mercado, porque eram até então consideradas marcas de luxo, mas como eles se deixaram levar pelo dinheiro disponível na mão dos emergentes, essas Uhum. marcas começaram a perder valor de mercado, porque agora estão conectadas a esse público, e o público que tem alto poder aquisitivo e também bom gosto não quer mais estar associado. Sim, que seria que a gente diz o rico e o novo rico, Exato, basicamente, né. exato. E Alexandre, como levar esse tipo de treinamento para as lojas? Extremamente complexo, muito complexo, Que hoje Oi, é o teu papel, que digamos, hoje é o na meu papel, quan porque precisa de vários fatores. quando fala do rico, do novo rico, vocês estão falando, né, pra quem vem de fora do mercado, o rico que tu diz que é o que conhece o movimento, que já tem essa expertise, que já tem o conhecimento de bons lugares e tal, ele muito se vende berço, ou Bastante. a maioria se vende berço? É, E aí ele se mantém naquele padrão, exato, porque ele já exato, conhece e ele não tem a exato, questão de Já ter o nasceu nisso dinheiro aí. de hoje para amanhã. exato, exato. Ele já nasceu naquele Ambiente. ambiente. Ele já sabe, já conhece, já foi várias vezes para a Europa desde criança, já tem relação com boas marcas, com bons hotéis, com bons restaurantes, já expira nesses ambientes com naturalidade. Já é comum a ele. O novo cliente rico, novo rico, ele pode sim ser um consumidor que ele já tinha bom gosto, só não tinha o dinheiro, Uhum. Uhum, né, ótimo, mas ele talvez, mas também temos o novo rico que agora tem dinheiro, mas continua não tendo bom gosto. sim. E aí demora muitas vezes um pouco, depende com quem ele se associa, com quem ele segue, os seus Tendências ou relacionamentos. movimento. Uhum, Exato. Então, aquele termo assim: "Eu saí do bairro pobre, mas o bairro pobre não saiu de mim". sim. Pois bem, isso acontece bastante. E não quer dizer que eu não vá vender para esse cliente, mas existem algumas armadilhas atreladas. Vamos a elas. Você chega a um restaurante de estrela Michelin, que são restaurantes muito disputados, com filas de espera de meses, às vezes, certo? De chefes muito famosos. E daí você escolhe um prato. Você já não olha mais o lado direito do cardápio, porque dinheiro já não é mais um problema para você, afinal você acabou de ficar rico. Uhum, Mas você ainda está com aquela vibe de comer muito e pagar pouco ou comer rápido. uhum, Aí você chega nesse restaurante, olha ali um peixe, um prato, que leva cerca de 40 minutos para ficar pronto. Aí o restaurante, na ideia de não perder esse consumidor, e aí é que mora o perigo, o consumidor diz assim: "Não, 40 minutos é inviável. Agora eu sou rico, eu quero que você me entregue isso em 20 minutos". Uma marca que se preze, um restaurante que se preze, vai dizer assim: "Não, se eu lhe fizer em 20 minutos, a qualidade do meu prato cairá. Você, quando sair daqui falando mal do prato que eu lhe servi, você não vai dizer que você forçou o ao tempo de tempo. preparo. Uhum. Você simplesmente vai dizer: "Que absurdo, paguei R$ 700 Um em um prato. prato e ele chegou horrível para mim, aquele restaurante é terrível". Então, na ânsia de não se perder um faturamento, você acaba vendendo para o consumidor errado. Então eu digo sempre: tome cuidado. Não é que eu vou desprezar esse consumidor, mas eu não posso perder a qualidade da minha entrega em virtude das ações tempestivas deste consumidor. Eu tenho que cuidar a minha relação com ele. Por isso que algumas marcas, elas dizem assim: para você eu não quero vender". Uhum, Não, elas não falam de forma direta, mas elas deixam a coisa mais difícil, uhum, né. Por exemplo, a Ferrari é a puro sangue. Para você comprar hoje uma Ferrari puro sangue, que é um dos modelos, tu tens que ter tido antes 3 Ferraris. É uma forma deles depurarem o público. sim. Não venderem para quem simplesmente tem dinheiro, porque muitas pessoas no planeta têm condições hoje de comprar Sim, uma sim. Ferrari zero, mas a Ferrari, ela se coloca num patamar de escolher o público para que o cliente não queime o filme da marca. Uhum. Eu Uhum, não quero estar atrelado com aquela persona. Óbvio que para que eu diga isso para alguém que tem um negócio menor, uma mecânica, por exemplo, é mais complexo, mas dá para você, cuidar isso, porque às vezes o prejuízo
que um consumidor errado causa para você é muito maior do que o lucro que ele lhe daria. Porque, de novo, ele nunca vai sair da oficina mecânica, ou do restaurante, ou da loja de imóveis, dizendo assim: eu fiz algumas exigências incabíveis, a loja, felizmente, foram uns queridos, eles aceitaram, as coisas deram errado, A culpa é minha. a culpa é minha e eu me propus a pagar todo o A prejuízo sem que eles. diferença. Vocês já ouviram? Quantos anos vocês têm de experiência? Eu tô, né, tô Vocês já ouviram algum já. cliente dizer isso? Então Uhum. adianta você ser condescendente ou subserviente? Não vai adiantar. Essa é a maior dificuldade que eu enfrento em fazer entender que muitas vezes aquele cliente ali não é uma Aquele boa negócio não é ideia, um não é um negócio bom de ser negócio, fechado. Porque não o é um bom consultor negócio. quer vender, né? Exato. Independente de qualquer coisa, É, quer vender. mas é Aí que nem o cara que Dane-se. vende Ferrari, ele quer vender a Ferrari, Mas ele né. vai escolher para quem. Porque ele quer que aquele cliente porque entenda, é que a Ferrari obriga ele. Aí exato. as É a empresas de mesma imóveis lógica, também exato. tem que ter Se eu uma vendo para o seleção. cliente correto, ele vai estar feliz, certo? Uhum. Vamos lá, eu adoro citar um outro exemplo, eu adoro analogias, né. Você dá um Android de presente para um fã de Apple, ele vai sair falando bem do Android? Uhum. Não adianta. E ao contrário também, alguém que é fã da Samsung, eu vou te dar esse Apple de presente, você vai ver que você vai gostar. Não vai não. Ele não é fã da marca. Uhum. Ele não tem aquele apelo, ele só vai adquirir mais um hater. É isso que nós temos que entender. Então você atende os teus clientes com a expertise que vocês possuem. Vocês atendem os clientes de vocês. Estatisticamente, vocês são considerados bons comerciantes, bons empresários. O atendimento de vocês é exemplar. Estatisticamente, de cada 10 clientes que vocês atendem, 8 são felizes. Aí tem um cliente que vocês não estão conseguindo gerar vínculo, vocês não estão conseguindo parecer atraentes a esse cliente, de tudo ele reclama, de nada ele gosta. Qual é a chance de vocês, depois da entrega feita, esse cliente converter-se ao que está sendo proposto? Praticamente zero. É praticamente zero. Não adianta. Então, uma coisa que eu sempre digo: se vocês estão no processo de atendimento, fizeram tudo certo, e vocês sentem que o vínculo foi formado, há informações sendo trocadas, há fluidez na conversa, há entrosamento, aquele tipo de cliente que tem vontade de convidar vocês para ir na casa dele. Aposto que ao longo da história de vocês já foram convidados para jantar com clientes. O cliente Uhum. convidou vocês. Eu já fui convidado várias vezes para o casamento do cliente, porque houve uma sintonia, um entrosamento, houve um vínculo. Para esse é um sinal de que a venda pode ser feita. Agora, o cliente não respeita os teus horários, marca com você e não aparece. Não está nem aí para os teus diferenciais, que muitos dão bola, ele Uhum. não liga para isso. Já é um indício, já é um alerta amarelo. Já é um sinal para você talvez não forçar aquela venda. Agora, claro, quando você tem 3 clientes na sua carteira no mês, 2 deles são assim. Então você fica naquela angústia, naquele Impasse. desespero. Então esquentar a sua carteira, ter uma carteira interessante para que você não fique refém de clientes assim, mas daí já entramos em outra seara. Mas aí agora nós vamos continuar nessa linha. Vamos lá. Hã, a pessoa está se posicionando, a loja está se posicionando, ou ela está entrando no mercado novo, Uhum, né. Vão entrar daqui a pouco um ou 2 já conhecentes da marca ou posicionados daquele público, e 3 ou 4, eu acredito que a maioria venha, talvez do emergente, talvez de pessoas que ainda não têm o conhecimento da marca. Como abrir mão como lojista, como negócio, uhum. né, até porque a gente sabe que um varejo ele tem as contas acontecendo todo mês, Claro, né, lógico. e ele tem que gerar retorno no período. Então em cima disso, como é que tu posiciona a loja para entender esse movimento e, digamos assim, eh, aguentar o tempo que for
para posicionar naquela situação? Talvez não seja a palavra aguentar o tempo, mas eu digo, ela vai ter que talvez dar esse tempo a ela mesma para se posicionar bem. Porque se Começar ela a vir os clientes só certos. isso, porque se ela começar errado, como é que tu vira lá na frente? Daí tu tens que ter aquela velha expressão que eu acho muito boa: "Não sabe brincar, não desça para o play". Não se meta com isso se você não tem recurso para aguentar o tempo de maturação do seu negócio. E você vai contratar também especialistas em branding, especialistas nesse público para te ajudar. Principalmente se você daqui a pouco, como investidor, não é desse público. Você quer entrar, adentrar, acessar esse Uhum. público e muitas vezes você mesmo não sabe falar essa língua. E não tem problema, você pode aprender, mas esteja disposto a aprender. Principalmente uma coisa que eu falo para as pessoas, né? Frequentem os lugares. Ah, mas o restaurante que esse público vai é muito caro. Às vezes não. Às vezes, esses dias eu estava comparando, eu fui a um restaurante muito bom e eu investi R$ 300 na minha refeição, certo? Para 2 pessoas. É um restaurante maravilhoso, à la carte, comi filé mignon, bem servido, um serviço maravilhoso. Achei muito bom, tanto o serviço, o ambiente, a refeição O e o conjunto, valor. o conjunto. Aí no dia seguinte, eu fui para uma maldita pizzaria rodízio. Eu fiquei quarando na fila, um barulho desgraçado dentro daquele ambiente. Um furdunço, adivinha quanto é que eu investi? Os mesmos R$ 300. Com animador de festa, cantando parabéns. Eu odeio esse tipo de ambiente, eu não me sinto bem nesse tipo de ambiente. E aí é o mesmo tipo de investimento. Só que em um eu comi um prato à la carte que foi o suficiente para me alimentar e estar em um espaço onde eu saí de lá relaxado e tranquilo e satisfeito. Do outro eu saí cansado, empanturrado e estressado por conta do e eu investi mais. Uhum. Faz algum sentido? Então, às vezes, a gente tem um preconceito, ou entende que restaurante bom é onde eu como muito e pago pouco. Às vezes, o pagar pouco nem é tão pouco assim, porque você, pelo mesmo investimento, pode ter uma experiência melhor. E aí eu digo, convido a fazer o exercício: frequentem esses lugares, frequentem bons restaurantes. E, de novo, bons restaurantes o restaurante agora vai ser complexo o que eu vou dizer, daqui a pouco eu vou ter gente me xingando. Não derrubar a rádio. Mas Tirar do ar. um forte indício para mim de o restaurante aceita que cantem parabéns lá dentro, já não é um restaurante para mim. Já não entendo mais como um bom restaurante. É um bom restaurante para confraternizações, Uhum. para fazer daqui a pouco a festa de final de ano da empresa, mas um bom restaurante onde eu consiga convidar alguém: Meu caro, vamos jantar comigo. Eu quero conversar sobre negócios com você. Dá para conversar em um restaurante que canta Não o vai ser parabéns?" esse tipo de restaurante. É outro movimento, né. Exato. Então, restaurante que eu gosto de ir, eu particularmente falando, são restaurantes onde eu consiga ter uma conversa sem ter que gritar em decibéis maiores que de uma turbina de avião. São nesses lugares. E, frequentar esses lugares me dá a possibilidade de observar as pessoas que estão ali. Eu não vou geralmente nesses restaurantes só para aproveitar de uma excelente culinária ou para ter uma conversa interessante. Geralmente, eu também vou para observar as pessoas, os assuntos, até linguagem corporal. Eu observo tudo, os serviços do restaurante, como eles recepcionam os clientes, como eles conduzem o cliente até a mesa. Eu vou aprendendo. A roda não precisa ser inventada. Falando de serviços, né, nós estamos falando aqui que hoje o teu nicho principal é atendimento de loja de imóveis, Sim, produto, né, certo. eh, que hoje está se tornando muito mais serviço do que Muito produto, mais né. serviço. E quando a gente falar de atendimento, o que que tu entrega de produto e tu vê que são diferenciais que esse público, talvez considera como mínimo, Uhum. e o que que vocês fazem para ser o diferente no dia a dia do atendimento? Excelente pergunta, excelente pergunta. O cliente com grande poder aquisitivo e também de bom gosto, ele é muito sensível a questões estéticas de um produto e à precisão dele. Uhum. Então,
Entregar uma dobradiça, esse importante articulador que cuida do movimento de abertura e fechamento de uma porta, vamos dizer que para a maioria esmagadora das pessoas, se essa dobradiça cumprir a função dela de abrir e fechar uma porta, está perfeito. Uhum. Estará perfeito. Não temos mais nada a questionar. Ela abre e fecha a minha porta? Está perfeito. Para esse consumidor, ele é mais suscetível a questões estéticas. Então, essa dobradiça não pode mais ser só um item prático, pragmático, ela precisa também entregar uma estética. Entregar também não tanto só uma durabilidade maior, mas também um funcionamento que não ofenda a esse consumidor que está habituado a itens de muita qualidade. Por exemplo, a Iviva utiliza um articulador que é importado da Itália, não porque isso carrega um glamour por ser importado, é porque a tecnologia embarcada somada à estética desse articulador cria uma singularidade muito peculiar para o móvel. Então, o Uhum. móvel não torna-se bonito só por fora, ele é bonito por dentro também. O articulador, ele não é só pragmático, ele contribui esteticamente para a parte do interior do móvel, para não ofender quem está habituado com uma estética mais aprimorada. Então, as dobradiças da Iviva, por exemplo, não são niqueladas, elas têm uma pintura extra na cor titânio para que isso gere diferencial e aumente a proteção desse produto, Uhum. porque nós vendemos muito também para zonas litorâneas. Uhum. Uhum. Consequentemente, esse produto precisa, mas daí uma dobradiça de inox não nos daria a parte estética. Nós sempre estamos dentro da Eviva em uma disputa entre a parte de qualidade e a parte estética. Há Sim. alguns meses atrás nós queremos aumentar o poder de armazenamento dos armários, consequentemente a ferragem precisa ser melhor. Todas as ferragens que nós temos à disposição no mercado hoje, elas são feitas para aparecer dentro do armário. Então as empresas usam essas ferragens e colocam uma capa plástica. Isso na Eviva seria blasfêmia, heresia, isso daria cadeia dentro da Eviva. Então nós não achamos nenhuma ferragem no mercado e um dos engenheiros do nosso setor de engenharia, o Lucas, ele fez uma ferragem, desenhou uma ferragem para a Eviva. Então nós tivemos uma reunião e eu disse assim, um dos nossos maiores diferenciais é o fato de que quando se abre um armário, não tem nada que ofenda visualmente. Aham. Então nós, ao invés de comprarmos uma ferragem pronta do mercado, criamos a nossa. É muito mais caro. Tu entendes que eu tenho que achar um fornecedor, Se envolveu para o seu. pagar para que ele tenha uma estamparia para isso, criar especialmente para a Eviva. É esse tipo de refinamento Uhum. que um público com alto poder aquisitivo e bom gosto busca. Uhum. Porque os outros acessórios de mercado, eles meio que todo mundo tem acesso, Meio né? padrão. Então nós gostamos de desenvolver alguns acessórios também que fogem do senso comum, que entregam uma qualidade, uma estética aprimorada e somada a uma exclusividade. Então contrata-se designers para que tragam suas ideias, para que nós tenhamos um produto único. Então nós temos uma linha chamada Tauari, que são acessórios esculpidos na madeira Tauari, gavetas, divisores de condimentos, divisores de talheres que são únicos e exclusivos da Eviva. Não vai existir em nenhum outro fornecedor. Temos uma gaveta que também cumpre esses protocolos, que é a gaveta Modena. Ela tem um corpo todo em alumínio, lindíssima, alumínio polido, com encontros em 45 graus. Não é uma gaveta que você vai achar na Léo Madeiras. Essa gaveta ela é acompanhada de uma corrediça italiana silenciosa, sempre com amortecimento, e a Eviva não vai ter plano B. Ah, e se eu quiser fazer algo mais baratinho? Não, não, Não tem. não tem. Nós temos, obviamente, gavetas que oscilam de preço, Uhum. mas sempre atendendo a um mínimo de qualidade. A um mínimo Sim, de qualidade. não se baixa a qualidade Não, de para forma alguma. chegar num De valor, forma é alguma. totalmente ao contrário. E não é uma questão só da Eviva. Uhum. Qualquer marca que trabalhe com este segmento de mercado, com este público, com profissionais especificadores que lidam com esse público, precisa ter isso. Uhum. Precisa. Somado à personalização, que precisa ser grande também. Muita personalização. Então, se tu não tiveres essa receita do bolo,
esse ingrediente do bolo, você não vai atender esse consumidor. E nós só resolvemos uma parte da equação. Só Sim, nós só resolvemos estamos uma no parte, produto até só no agora. produto. Só, Sim, só e tu tem produto. que atrair o cliente certo e o especificador certo, né? Ah, bem. E aí, Sempre e aí existe uma Tem que ser outra, DNA. e daí existe uma outra problemática, que eu enfrento isso também. Não, mas eu lido com o público de alto padrão. Aí nós temos, eu preciso entender se o que ele está afirmando é um fato ou é uma crença. Que existe uma diferença enorme entre Uhum, fato e crença. Eu brinco que para minha mãe, ela crê que eu sou a criança mais linda do mundo, né? uhum. É uma crença dela, de fato, isso não se confirma. Então, muitas vezes as pessoas têm crença de que estão com o público correto, quando na verdade não estão. Quando a gente fala em transformar isso em atendimento, a gente falou bastante aqui em produto, né? Ah, e Viva trabalha o produto, o diferencial do produto e tal. Como é que tu replica isso em atendimento? Porque talvez seja aí o grande diferencial, porque se eu não mostrar bem o produto que eu estou entregando, aí tua engenharia trabalhou lá por nada, Por tua nada, estamparia fez tudo isso por por nada. nada. Você observou que quando eu estava falando da gaveta, da dobradiça, eu nunca usei a palavra bacana, legal, esse Uhum, produto é demais. uhum. Passa por aí também. A apresentação de um produto para um consumidor de alto padrão nunca pode estar atrelado a um vocabulário pobre, a uma As entonação gírias. de voz ruim de ser ouvida por muito tempo. Você não pode parecer que você não entende do que você está falando. Você tem que demonstrar autoridade, afinal, você é um consultor. Uhum, Não um simples vendedor, tirador de pedido, você é consultado. Se o cliente ou o profissional especificador entram na sua loja e não lhe pedem consultoria, é porque ele não enxerga em você autoridade. Se você não tem essa autoridade, já começamos mal. Já começamos mal. Já estamos fadados ao insucesso. É a mesma coisa. Você vai a um médico, você paga a esse médico para lhe dizer o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. O que você quer ouvir quer ouvir quando você uhum, vai ao cardiologista que cerveja pode ser tomada de litros, que torresmo não é um problema e que exercício é fake news. É o que você quer ouvir. Você paga a ele como profissional e você gostaria de ouvir isso. Só que um consultor, um médico, um advogado, qualquer profissional que lhe preste uma consulta, uma assessoria, está sendo pago para isso, grande parte da carreira dele depende de que ele dê aconselhamentos corretos. com Então ele certeza. vai falar muitas vezes não o que você quer ouvir, ele vai falar o que você precisa ouvir, e Uhum, sem subserviência. É um grande mal, na minha opinião, nos atendimentos, principalmente quando se tem essa gana só pelo fechamento do negócio e não pela construção da sua marca, da sua cultura, não pelo respeito à sua empresa, sua missão, seus valores. Quando você só quer faturar, uhum. você pode ser subserviente, porque daí você vai falar aquilo que o O outro cliente lado quer quero ouvir. ouvir, não aquilo que ele precisa ouvir. Uhum, Então você vende móveis planejados, vende casas também. Todos, tanto processos, os processos necessários para vender móveis planejados ou para vender casas têm prazos uhum, para serem feitos da forma correta. Quando o cliente diz assim, olha, novembro, o cliente está comprando os móveis dele e quer que você entregue antes do Natal. Você sabe que a probabilidade de vender, fazer medições, se a casa estiver pronta, fazer medições, fazer conferência de projeto, caderno executivo, implantar pedido, a probabilidade de chegar antes do Natal é bem pequena. uhum, Aí você vai atropelar processos porque foi subserviente para que aquele faturamento acontecesse. Vai forçar os processos, erros vão ser cometidos, prejuízos vão ser gerados, porque você vai sim ter que trocar muita coisa nessa entrega por conta dos erros que foram cometidos. A uhum. sua margem de lucro já começa a diminuir. Aí, de novo, vocês ao longo da carreira já escutaram algum cliente dizendo assim: eu sei que eu forcei.
Não, Eu sei não que eu devia existe ter comprado em mesmo. setembro para você me entregar no Natal, para nós Uhum. fazermos da forma correta. Essas coisas que deram errado aqui pode deixar que o prejuízo é meu, vocês não têm culpa de nada. Vocês já escutaram alguma vez? Não vai Não, não vai acontecer. acontecer. Então, o que que adiantou a subserviência? Tudo bem, fechou o negócio, mas Sim. põe lá Gerou lucro. na calculadora, põe na calculadora se o lucro restante daquele negócio, se sobrou alguma coisa. Uhum. Entende? Além, e não pode esquecer de pôr nessa conta, todo o prejuízo gerado pela fala do cliente. Porque ele vai receber os amiguinhos na casa dele, né? E É, minha talvez seja pedra bem aqui. maior do que o Aí é que valor que está. precisou Aí, monetário da aí é que operação. está. Aí é que está o X da questão. Você está ouvindo Construção em Alta. Eu sou Giovanna Fachinelli, ao meu lado William Pilati. Hoje estamos conversando com Alexandre Teixeira, da Eviva Ambientes Personalizados, aqui no Construção em Alta. Agora é hora de uma pausa rápida para ouvir nossos apoiadores que fazem esse programa acontecer. Aproveite esse momento para seguir a gente no Instagram, @William Pilati, @Giovanna Fachinelli, e também acompanhar ao vivo o programa. A gente retorna em 5 minutos. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência, 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Quer transformar sua casa ou escritório em um ambiente sofisticado, com móveis de design e peças únicas? A Espaço Decor em Garibaldi é referência em móveis soltos de alto padrão e objetos decorativos exclusivos, assinados por designers renomados, com curadoria refinada e peças vindas das principais feiras internacionais. A Espaço Decor oferece sofás, mesas, poltronas, esculturas, vasos e acessórios que valorizam cada detalhe do seu ambiente. Aqui, estilo, elegância e bom gosto se unem para criar espaços únicos, com atendimento personalizado para clientes exigentes e profissionais de arquitetura e design. Visite a Espaço Decor na Rua Buarque de Macedo, 1843, no bairro Alfândega, em Garibaldi. E siga @espaço_decor e descubra como deixar o seu espaço ainda mais inspirador. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Na Eviva, cada ambiente é mais do que um espaço. É uma extensão da sua história, do seu estilo e da sua forma de viver. Um viver com estilo, precisão e personalidade, onde cada detalhe importa e cada ambiente
reflete quem você é. Fundada em Bento Gonçalves, a Eviva atua há mais de 20 anos como uma verdadeira alfaiataria de móveis personalizados, combinando design autoral, tecnologia de ponta e um rigor absoluto em cada detalhe. Cozinhas, dormitórios, salas, banheiros, escritórios, ambientes feitos para durar, feitos para emocionar. Descubra o que é viver cercado de beleza, conforto e significado. Acesse eviva.com.br ou visite uma de nossas lojas. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Construção em alta aqui na Conexão FM 87.5. Para você que acabou de sintonizar, hoje estamos conversando com Alexandre Teixeira, da Eviva Ambientes Personalizados. Vamos continuar então com o nosso bate-papo. Alexandre, então vamos começar a consultoria agora, né? É, antigamente, ou hoje ainda, se fala muito, tem muitos lugares que ainda não tem a questão de aroma, iluminação, que é explorar os sentidos, digamos Exato. assim, né? Eh, como vocês exploram isso nas lojas da Eviva? É mais antigo que andar para frente, né? A gente sabe que esse tipo de criação de ambiente sensorial contribui para todo um entendimento de que estou no ambiente certo, sendo eu um cliente de grande poder aquisitivo e de alto padrão. Então, há um conjunto de fatores. Então, não é só o atendimento, não é só o produto, não é só o ambiente, é um conjunto de fatores, é um ecossistema. Tudo precisa estar falando a mesma língua. Eu conversei com uma consultora de uma das nossas lojas que trabalhou em uma loja da Maserati, para você ter uma ideia. E a Maserati fornecia o sapato que ela usava, que era um Louboutin, é um sapato feminino lindíssimo que deve custar uns R$ 10.000. Oferecia, dava o relógio para os consultores para que tudo não se corresse o risco de ninguém aparecer na loja usando uma vestimenta que ofendesse ou passasse a mensagem errada para aquele cliente que tem o poder aquisitivo de comprar uma Maserati. Uma loja como as franquias da famosa joalheria Tiffany, um gerente não abre essa loja de manhã sem revisar 27 itens: temperatura, cheiro, se tudo está em ordem, se as pessoas estão com a vestimenta adequada. Então aquela ideia de que você chega na loja de manhã, abrindo a loja e dizendo para o teu cliente: "Vai entrando que eu só vou ligando as luzes", isso em uma loja de Desse pedigree, de padrão. renome, jamais aconteceria. E por quê? Quanto custa ter esse tipo de comportamento? Tu entendes que esse comportamento não te gera prejuízo? É comportamento. Uhum. Não se compra 1 quilo de bom senso, não se compra 1 quilo de comportamento. Você adquire este comportamento. Entenda que ele fará sentido no atendimento para o cliente que você quer atender. É comportamento. Não tem, não. Que bom seria se eu pudesse ir em uma papelaria e dizer assim: me vê aí 1 quilo de bom senso, me vê 30 maços de bom comportamento. Seria maravilhoso. Ou se eu pudesse fazer esse download, Sim, para a pessoa já entrar e mas não é e assim. operar no formato Precisa correto. ser no comportamento. E essa parte comportamental, você tem 2 formas de fazê-la, né. Ou você já contrata alguém que já entende esse mundo, essa linguagem, ou você treina. E o treino é excessivo, o treino é rotineiro, o treino é massivo, o treino é intenso, para que até que uma hora as pessoas engrenem. Uhum. Porque precisa-se de treinamento, precisa-se criar a cultura, e não se cria a cultura passando a cartilha, fazendo a pessoa ler, respondendo uma prova e depois nunca mais se toca no assunto. Quantas vezes vocês já viram alguém ser contratado e, como é que eu posso dizer assim, colocado em um retiro, uma concentração,
para ser treinado e aprender? É difícil porque custa caro, porque Uhum. está atrelado a esse tipo de público e ao produto que se vende. Então é necessário esse treinamento. As pessoas acontece muito com a equipe técnica, equipe de montagem. Acontece demais. Você tem experiência? Sim, tenho. Você monta há quanto tempo? Ah, 10 10 anos. anos. Ótimo, pega a maleta, vai lá montar meu projeto. Ele não conhece o teu mobiliário, ele não conhece os teus padrões, ele não conhece o teu cliente, ele não foi inserido, ele não se climatizou ao cerne da sua empresa, ou como a Uhum. sua empresa opera. Ele simplesmente é largado dentro desse ambiente, fica ele e aquele meme do John Travolta, assim, que ele não sabe o que está fazendo ali dentro. E o cliente enxerga isso. E daí ele olha e diz assim: puxa vida, mas ele começa a pensar, ele diz, eu coloquei R$ 800.000 em imóveis, eu comprei R$ 800.000 em imóveis e é esse cidadão com a bermuda furada, usando chinelo, Cueca aparecendo. que chegou com essa moto ferrada na frente da minha casa, que vai fazer. Daí começas a criar já de novo uma dissintonia. Até porque dentro da loja, tá sobre a tua gestão, em partes, né, claro que o atendimento não, mas o copo d'água, na mesa, no som, na iluminação, no aroma, mas num serviço que vai estar aplicado Também, externamente, também, todos os fatores influenciam e talvez ainda também, mais, muito, principalmente. Porque porque o tá cliente na vai estar na casa do casa cliente. É. Exato. exato. Tu entendes que você abrir a sua porta de manhã, da sua linda casa, que você está fazendo ou já concluiu com tanto amor e carinho e tanto investimento, Uhum, que contratou os melhores profissionais. Aí chega um cidadão que lhe dá medo de abrir a porta. E ele uhum. chegou atrasado. E a única frase que ele consegue proferir é: "E aí, viemos montar". Corta, corta essa parte. Sim, Te coloca no lugar desse consumidor. fecha a porta. Te coloca no Ah, lugar desse consumidor. hoje, esse cidadão que tu disse que vai lá montar, ele faz parte do time da loja, ele é funcionário. Sim, Tem que E aí tu treinar. treina ele pra exato. mudar o formato de abordagem, Exato. E mudar todo o processo dele todo o teoricamente. processo dele. E obviamente que de novo nós vamos bater no perfil. Por exemplo, uma frase que eu amo, amo: "Você primeiro contrata o perfil, depois ensina a parte técnica". Se o perfil não é adequado, não digo que ele é ruim ou bom, ele não é adequado para aquele público. Sim, 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 sim. Se ele não é adequado para lidar com aquele Não público, vai não encaixar adianta eu nunca, ensinar a não parte vai encaixar técnica. nunca. E a educação, eu sempre digo assim, tu tem um lastro que pode ser alto ou baixo, o teu ponto de partida. Eu não consigo pegar alguém que é 0 e deixá-lo em 10. Eu consigo pegar ele em 0 com muito treinamento, eu levo ele para 3. Alguém que é 3 eu levo para 6, alguém que é 6 eu levo para 9, entendes? Eu não consigo pegar alguém que é uma nulidade total em relacionamento humano e torná-lo um lorde. 10, não vai. Não vai acontecer. Então, contratar o perfil é muito importante. E não estamos inventando a roda. Se você ver empresas que são notoriamente reconhecidas pelo seu excelente atendimento, que geram fãs, que não se importam, inclusive, com o valor pago e voltam a comprar sempre que podem, é a Disney. A Uhum. Disney contrata o perfil e depois dá o treinamento. E eles treinam durante 8 meses uma pessoa para fazer a assinatura do Mickey igual em todos os parques. Tu entendes que há um treinamento intenso, profundo, para que a qualidade seja mantida. E então aquela ideia assim: "Ah, mas se eu treinar, daqui a pouco vem outra empresa e rouba de mim". Daí a gente entra em outra esfera de novo, que é a gestão de pessoas. Se o profissional ele não enxerga um objetivo de vida, um objetivo profissional, às vezes não está nem necessariamente ligado ao salário. Porque, como eu digo, quem determina salário é mercado. Mercado. Uhum. Ah, eu não acho justo o que um jogador de futebol ganha. Meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa: a sua opinião não importa. É o mercado O que impacta. determina quanto ganha o jogador de futebol é o mercado. Uhum. E quanto mais raro ele for como profissional, mais ele vai
ganhar, porque o mercado vai dizer isso. Uhum. Então, se você, como profissional, entrega mais do mesmo e ainda de forma medíocre, não é mais do mesmo no alto, é mais do mesmo no médio ou no baixo. Tu achas que alguém vai fazer uma disputa por você no mercado e lhe oferecer um salário maior? Não há essa possibilidade. Então, faça com que o mercado olhe para você com desejo. Só há uma maneira de você fazer isso: diferenciando-se, Uhum. sendo mais raro. E é nessa vertente que eu entro quando eu vou dar treinamento para os profissionais de forma geral. Eu quero que eles entendam e me digam: tu queres ser mais do mesmo, ganhar o que tu já ganhas, sem ter uma perspectiva de melhora. Tu encara a tua profissão como bico ou como profissão? Tu encaras como profissão, ótimo. O que tu tens feito para te aprimorar e te tornar melhor no mercado, para que tu sejas disputado no mercado? Então, por exemplo, um dos profissionais técnicos de montagem que eu mais gosto, tem 2 ou 3, eu não encho uma mão, de profissionais nesse Certo. segmento a nível Brasil, que Uhum. eu conheço e que eu gosto. Mas um deles, por exemplo, é um profissional que leva a profissão dele muito a sério, que é o Vânio, por exemplo. E tem um outro amigo meu lá do Nordeste, Edivaldo, se eu não me engano, que eles são extremamente organizados, têm um ótimo relacionamento, sabem conversar com este público, sabem o que responder quando responder. O Vânio, por causa disso, por exemplo, é um profissional que deve ter o passaporte dele mais carimbado do que a falecida Glória Maria, porque ele já montou em Dubai, monta direto fora nos Estados Unidos, monta no Canadá, ele já montou no Chile, na América Latina inteira. É um profissional disputado. Por exemplo, os projetos, quando um cliente me contrata para um projeto, eu tenho como exigência a A contratação do montagem dele. Vânio. Ah, Alexandre, o Vânio não tem Agenda. agenda, ou eu achei muito caro, só vai ter. Então, não é projeto, tu não vais fazer projeto comigo. Isso é não ser subserviente, porque, de novo, eu faço um projeto e dou para outro montador fazê-lo. Uhum. Esse montador monta da maneira equivocada, não lida com o público da maneira correta, altera o meu projeto, questiona, é indiscreto. Quem é que vai sair mal falado nisso? Uhum. Vai ser Eu você. tenho eu Vai tenho ser uma você. reputação a É, zelar. exato, Se eu exato. inclusive, eu dou E treinamento a respeito disso. e é o Isso daí. complemento do serviço, Exa né. exato. Tu fez o projeto perfeito, fez o atendimento perfeito, e lá no final teve o problema final, E isso e tu acaba sabes com o que que é o todo o O processo. cliente esquece de todo o resto, e né? tu sabes o que que é o curioso? Eu nunca fiquei sem trabalho. Mesmo sendo exigente. Eu nunca fiquei sem trabalho, porque, as pessoas me procuram justamente pela qualidade da minha entrega, Pela exigência. que só consigo entregar com essa qualidade porque eu sou exigente. Uhum. Então é um conjunto de ações que não podem deixar de acontecer nesse processo. No momento que eu abro brechas, dá errado. Dá errado e vai respingar em mim. Eu vou ter que corrigir esse problema. O Hoje o tempo de treinamento de um time da Eviva, loja, montagem, enfim, ele acontece dentro do período de construção da loja? Sim, depende bastante do contexto, porque, por exemplo, se a equipe já existe e durante o processo de montagem da loja, este investidor, esse franqueado já está podendo vender, que acontece bastante, eu corro para essa loja e faço o treinamento da equipe. E Hum. vai durar cerca de 15 dias, dependendo da maturidade da equipe. Depende do meu ponto de partida. Sim, 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 está E em o que é que mais ponto? difícil, Alexandre, tu conseguir, inserir nesse segmento os consultores que já estão no mercado, tipo, daqui a pouco numa marca inferior, ou os novos que estão entrando no mercado? Vai de acordo com o perfil. Se o perfil é o correto, o perfil de profissional é o correto, o perfil de pessoa é o correto, não importa. Se ele tiver 20 anos de experiência ou Ou 2 meses de experiência, não importa. Eu prefiro ensinar a parte técnica do que ensinar como dizer um bom dia, como olhar no olho do cliente, como apertar uma mão, como ser educado, como projetar a voz. Porque tu tens esses dias eu gravei um conteúdo a respeito disso. Existe uma diferença entre atendimento de excelência e um atendimento de alto padrão.
É a mesma coisa de nós, vamos comparar as analogias, vamos comparar com times de futebol. O Grêmio é um time de categoria A no Brasil, certo? Uhum. Maravilha. É um time que a gente pode dizer que é excelente, não está numa fase maravilhosa agora, mas tem um plantel interessante. Mas não se compara com o Barcelona, o Real Madrid, que daí é alto padrão. É triplo A. Exato. É a mesma coisa a Stock Car e a Fórmula 1 ou Uhum. a entendem? Esse tipo de profissional, quando a gente fala de profissional para atuar com um cliente de alto padrão, ele entende que é muito mais do que servir uma água de forma, correta, Assertiva. de servir um café da forma correta, de ser educado. A mais, ele estuda o cliente, ele tem repertório, ele tem assunto, ele torna-se uma pessoa interessante para o cliente e Uhum. não só aquele rapaz que está me atendendo. Uhum. Ele sobe no patamar de percepção profissional por parte do cliente. E a probabilidade deste cliente tratá-lo com indiferença, por exemplo, marcar um compromisso. Eu vou marcar um compromisso com um médico muito disputado. Tu achas que eu vou faltar a essa Uhum. consulta? Doutor, eu vou dar uma atrasadinha, mas logo, logo eu já estou chegando, sendo que ele já está atrasado há 30 minutos. Ele perde essa consulta. E muitas vezes já Exato, pagou por ela. exato. Pagou para começar o Mas tu processo. entendes que o médico ele Uhum. só consegue chegar nesse patamar depois de Entregar o exatamente. Então tu precisas estudar, tu precisas te familiarizar, tu não pode aceitar o desrespeito. Como profissional, tu não pode, isso não vai te ajudar a construir Uhum. valor percebido. Tu não pode aceitar ser desrespeitado como profissional, principalmente se você já tem uma entrega, principalmente se você já tem um cartel de entregas interessantes. Por isso que é muito, muito, muito importante cuidar de todo o processo. Quando falando um pouquinho de processo e evolução e olhando a questão de futuro, tá, hã, olhando para trás e olhando para frente, o que que mudou desde o teu início de processo de atendendo o cliente de luxo, ao cliente esse cliente mais premium, né, o que que mudou nos últimos anos e o que tu prevê, talvez, de mudanças futuras ou próximo movimento. Algumas coisas a gente até falou no meio das conversas, a questão do silêncio, o luxo mais silencioso, Uhum. menos extravagância. Isso mudou? E era assim desde o começo? Ou ele está se adaptando Sim, ao movimento de mercado daqui a pouco? existem, como é que eu posso lhe dizer assim, estilos, existem épocas, momentos, e sim, houve ao longo desses anos de atuação que eu estou no mercado, várias mudanças comportamentais, mas o movimento que eu percebo no mercado de alto padrão é, principalmente as marcas que ditam essa regra, que são as italianas, Balcutini, a Boff, a Poliforme. Se você ver essas marcas, e é uma coisa que eu gosto bastante porque é meu gosto pessoal, elas são puristas, elas têm linhas limpas, tu nunca vais ver uma loja da Poliforme ou da Valcutini ou da Boff com ripados. Uhum, Nunca vai ver, porque eles não precisam criar subterfúgios arquitetônicos ou estéticos para preencher espaços. Se não há o que pôr naquele espaço, não ponha. uhum. Menos é mais, elegância, deixe limpo, menos poluição. Esses dias eu vi um apartamento de um influencer que ele estava mostrando com muito orgulho, e de novo, é mercado. Tu tens aquela fatia de mercado que gosta disso. Mas ele não acredita em reencarnação, porque ele estava colocando dentro do apartamento dele tudo que era possível nessa vida. Então tinha dourado misturando com pedra, misturando com madeira de duas cores, misturando com ripado, misturando com tudo. Então era uma cacofonia estética de coisas que estavam disputando espaço, chamando atenção, porque eu só tenho essa vida, eu só tenho esse apartamento e eu vou pôr tudo que eu puder aqui dentro. Uhum. Se pudesse, eu acho que teria até um espelho de água com carpas lá dentro.
E quando a gente fala do alto padrão, e daí para muitos profissionais e para muitos lojistas, daqui a pouco, esse cidadão é um cliente de alto padrão. Deixa eu lhes dizer, não é. Ele só Uhum. é alguém com dinheiro. E tudo bem, ele Sim, bom gosto. movimenta o mercado. Tá Sim, tudo sim, sim, certo, ele sim. movimenta o mercado. Mas daí a minha relação com ele, a minha comunicação com ele é diferente do que esse cliente de alto padrão da qual me refiro. Uhum. E muito provavelmente esse cliente de alto padrão, e quando eu digo alto padrão, ele investe 2 milhões, 3 milhões em imobiliário sem fazer força, né? Uhum. Ele não vai entrar na loja que atende este os profissionais que atendem a ambos nem São frequentam os mesmos totalmente lugares. diferentes. Totalmente diferentes, totalmente diferentes. Não há sombra de dúvida quanto a isso. Bebem de águas completamente diferentes. Então, enquanto não se entender isso e você ficar, tu queres vender para esse público que tem dinheiro, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Uhum. Converse com ele, mas não ache que você vai pegar aquele outro. Sim, vai Não abrir vai mão de acontecer. algum. Vai abrir mão de Vai algum. abrir mão de algum. É a Vai. mesma quando a pessoa diz: "Ah, não, vou abrir mão do público mais A baixo ou vou abrir Eviva, mão do público mais alto para trabalhar com o público mais a baixo". Eviva hoje foge não, mas, vai para esse outro público. Depende muito da região. É. Depende muito da região do Brasil, depende do comportamento de cada Até do franqueado, do lojista, acredito Sim, não lojista. existe uma Exato, regra, né. exato. Mas nós temos 2, 3 players da rede de franquias Eviva que frequentam muito bem esse mercado de alto padrão. Tanto em todos os sentidos, em todos os sentidos. Fazem muito bem esse trabalho, porque, de novo, não é fácil, não é fácil. Você dizer assim: "Hoje eu vou implementar um atendimento de alto padrão e vou ver como funciona, vou ver como faço, vou ver", não, não, estude, aprimore-se, respire aquele ar, entenda, converse com as pessoas que frequentam esse mundo. Tente, se inserir, tente respirar, você vai ver viver. que a sua forma de ver as coisas, você vai ficar também mais criterioso, Uhum. você vai ficar se apegar mais a detalhes, o que não te incomodava antes passará a te incomodar. É, você vai ficar, não adianta. Eu fui mordido por isso. Se tu pudesse dar uma dica prática para quem quer entrar e se aventurar ou entrar nesse ramo e poder se atender, porque teoricamente é se aventurar, né, a pessoa vai ter que estar bem ciente de poder de abrir mão e estar, decidida a dar esse passo. O primeiro passo. Consuma conteúdo, relativo com isso. Prepare seu algoritmo para lhe bombardear com esse tipo de conteúdo. Conteúdo de bons restaurantes, bons cafés. Eu adoro sair da minha casa de manhã, pego meu carro e vou para Porto Alegre, por exemplo. Uhum, Vou para uma nova cafeteria, um novo restaurante que neste patamar. Adoro reservar um hotel em Porto Alegre, vou até Porto Alegre, vou para um restaurante, adoro essa parte da culinária, né? uhum, Adoro, vou para um bom restaurante, vou para por exemplo, agora vai ter em Porto Alegre um show de quarteto de cordas no início de fevereiro, que já teve aqui em Bento Gonçalves também, já deve ter tido aqui. É um quarteto de cordas que toca Vivaldi e eu quero ir lá e sentar e degustar deste momento. Eu quero vivenciar, eu quero experienciar. Se coloque à disposição deste mercado e usufrua dele também. Não é necessário grandes aportes financeiros, só muda o teu gosto, uhum. a tua frequência do que aonde você se sente bem, não é? Comece por aí e estude. Saiba, tenha um bom repertório de assuntos, saiba o que acontece hoje na economia do teu país, do teu estado, da tua cidade. Cuide com o seu vocabulário, cuide com o que tipo de palavras você usa, com a sua entonação de voz. Tudo isso fica no pacote de aprendizados, de aperfeiçoamento, a sua gesticulação, até para mostrar um produto. Uhum. Olha aqui essa movimentos exagerados, né? Olha aqui essa porta, cuide com isso.
É óbvio, você não vai fazer isso com todo e qualquer cliente. Até porque tu precisas, isso também é muito antigo, tu precisas criar um rapport. Se aquele cliente que às vezes é mais popular e ele está indo na sua loja e ele quer criar, tu precisas criar uma conexão com ele. Uhum. Mas não é porque tu precisas criar uma conexão com ele que você vai se jogar nas cordas. Não vai porque Sim. ele fala errado que você falará errado, mas ele não pode se sentir de forma alguma humilhado ou Não pode ficar muito distante não essa pode ficar essa muito essa distante. conversa. Então eu tenho esse tipo de eu consigo conversar com os lojistas, com os diretores da empresa onde eu trabalho e com os técnicos de montagem. Uhum, É só mudar um pouco a abordagem, mas eu não vou falar problema, porque o cidadão na minha frente fala problema. uhum. Hoje tu experiencializa muito a questão culinária, eventos, Bastante. hã, e isso te dá bagagem ou te dá a segurança de implementar no dia a dia do varejo. Sim, porque daí eu experiencio, vivencio, e eu aprendo com isso e cito exemplos de outros lugares. Entendi. Então, por exemplo, teve um restaurante que eu fui há um tempo atrás, que eu gostei bastante. Teve um hotel maravilhoso, que também eu fui em Gramado, e todos eles me ensinaram coisas durante o processo de atendimento, que eu vivenciei. Eu não estava sentado em uma mesa escutando ele falar, Uhum, eu uhum. vivenciei. Sim, Então aquilo me bateu como consumidor. sim. E o interessante é que quando você vivencia, você diz assim: "Ó, eu não sabia que era tão interessante". Isso faz total diferença. Faz total diferença. Olha como é bom. Eu estou, tu és como é que eu posso dizer? Tu estás vivenciando aquilo, tu estás sendo atingido por aquele bom atendimento. E daí tu começa a dizer assim: Não vou mais naquele hotel. "Ah, então não, eu acho que não é frescura. É, Sim. Eu acho que não é frescura ter a piscina reservada só para mim e para minha namorada. Eu acho que não é frescura ter um menu de travesseiros, só que até um mês atrás você achava frescura ter porque é uhum. um hotel com menu de travesseiros. Mas agora eu acho interessante chegar na minha cama e ter uma bandeja com um bilhete escrito à mão me dando boas-vindas, um belo conjunto de chá e chocolate me aguardando na cama. Uhum. A gente experienciou um hotel em Gramado, que 8 horas da noite a pessoa bateu na porta, entregando 2 bombonzinhos, o Chazinho. chazinho E pra foi essa o a sensação que a gente teve, a gente fica né. nessa, né, de assim: "Olha, é outro movimento". E daí você pensa o É seguinte, o né, vocês como detalhe, né. empresários, né, vocês pensam assim: "Puxa vida, que interessante. E quanto custa um chá e um". Muito simples, muito simples. Não estou dizendo para ofertar um chá de valor baixo, né, mas não é Sim, um grande mas não é investimento. não, Não, De novo, chocolate. vocês entendem que é mais comportamento do que necessariamente exato, investimento? exato. Eles instituíram a cultura de bater na porta do cliente com gentileza e ofertar algo que vocês não pediram. Não. Isso, isso. Disponibilizar o mercado de grande poder de investimento, se fala muito nisso, de disponibilizar, não pergunta se quer, disponibilize. Sim, tanto que até quando eu fiz a reserva, depois ela me ligou: "Vocês são alérgico a alguma comida e tal?" Isso. Daí eu disse: "Ai, mas café da manhã, tipo, né". Desculpa ser redundante, quanto É, custou para ligar para você e perguntar se você era alérgica? Nada, Ou mandar uma nada. mensagem? nada. Quanto custa? Tu entendes? De novo, eu vou bater eternamente nessa tecla porque é o que eu tenho observado. Comportamento. A grande questão é o treinamento ensina, né. E rotina, rotineiro. E E a aí mulher passava mas é a rotina de implementação e manter isso funcionando, sendo que no varejo tu tem, outras demandas, Uhum. tu tem o cliente que precisa do projeto para aquele dia, tu tem, a rotatividade da pessoa, É, e talvez no dia ela não acordou legal, exato, né. exato. Mas implementar e manter isso funcionando, para Mas manter esse padrão, acredito que é aí que está o grande diferencial e o porquê do Alexandre estar aí sentado na cadeira. exato, exato. Por exemplo, já aconteceu algumas vezes, aliás, é bem normal. Eu vou para uma loja para ministrar um treinamento e depois de 15 dias ministrando o treinamento, já aconteceu da equipe inteira pedir demissão. Não fui eu que os demiti.
Eu não tenho este poder. Eu vou lhe dar o feedback, eu vou dar o treinamento para Sim. sua equipe e vou dizer assim: olha, o Pedro, eu acho que já nem vale a pena. Agora, a Márcia é maravilhosa. A Márcia é maravilhosa. A Márcia, eu só vou ajustar 2, 3 coisinhas nela, Vai virar. vai maravilhosa. Então, eu vou te dar esses feedbacks, mas eu não demito ninguém. Mas já aconteceu de equipe inteira pedir demissão. E não saíram bravos, não saíram indignados, só entenderam assim: eu não vou alcançar isso. Não me conecto Sim. com esse Não me processo daqui a conecto, não pouco. me conecto. Não me conecto com esse público, eu não sei, não me sinto à vontade com esse público e também não quero estar. E, meu amigo, não tem Ok, nada errado nisso. ok. Não tem nada errado nisso. Por isso, de novo, eu digo: eu quero atender a esse público. Por quê? Porque eu me familiarizo, porque eu gosto do ticket médio mais alto que esse público me dá, eu gosto do prestígio, ou é mais natural a mim, eu me sinto mais à vontade aqui, maravilha, Uhum, maravilha. uhum. Então, perfil é muito importante, treinamento é muito importante, mas perfil é muito mais, não tenho Maravilha. dúvida. Estamos chegando à parte final do nosso programa. Queremos agradecer, Alexandre, tua participação. Foi um prazer. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Alexandre e a Eviva, A Eviva, então, tem obviamente o Instagram oficial da Eviva Oficial, @Eviva Oficial, tem o site da Eviva também, é bem simples de procurar, quem quiser tornar-se um franqueado ou daqui a pouco algum consultor que queira trabalhar com a Eviva, é só nos procurar. O meu Instagram é alexandre.teixeira.scherer, tenho lá a minha querida Patrícia, minha namorada, que me assessora bastante lá de São Paulo, e ela está assistindo, disse que nós estamos muito bem. Ó, maravilha. Bom feedback. Exato, Legal. ela que me auxilia, ela que foi a grande força motriz para que eu começasse a gerar conteúdo e não ficasse com esse conteúdo todo preso e só disponibilizado para a Eviva. Uhum. Então, desde agosto, nós estamos fomentando esses conhecimentos, esses treinamentos, enfim, e ela vem cada vez trazendo mais ideias para que a gente consiga levar esse conteúdo de uma forma mais didática, não necessariamente simplificada, mas mais diluída, Uhum. para que as pessoas entendam de forma mais fácil. Então, a gente vem montando treinamentos, montando conteúdos, Legal. construindo essas abordagens de conteúdo no Instagram também. Ontem até nós estávamos pensando em criar uma outro tipo de entrega, e não vou falar agora, porque senão ela vai brigar comigo. Spoiler só. Foi Só que vai dela. ter. Eu digo Só assim, que vai ter a possibilidade, por enquanto. ela conseguiu fazer com que a gente consiga levar para a grande massa esse conhecimento que às vezes fica restrito a essas empresas, né? Essas grandes marcas, A né? essas grandes marcas. Então, estamos trabalhando para entregar cada vez, deixar o conteúdo mais acessível. Legal. Muito legal. Siga o @podcast Construção em Alta, acompanhe também os nossos conteúdos no @William Pilate e @Giovanna Fachinelli. Nosso próximo encontro já está marcado para terça-feira, às 19 horas. Mais um programa com convidados, conteúdo relevante e muita troca para o setor da construção. Tenha uma excelente semana e até terça-feira que vem. Boa noite. Um abraço. Um abraço.